Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Mas antes de começarmos o estudo, vamos fazer uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E o objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração e os dois lados da vida, graças a Deus. Então, esse estudo do Evangelho, eu começo fazendo um estudo desse livro aqui, O Evangelho segundo o Espiritismo, o autor Allan Kardec. Eu faço uma leitura da página do Evangelho e depois da leitura eu faço um comentário e depois a prece final. Então vamos agora à leitura. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Que exerceu a misericórdia para com ele. Idem, pois lhe disse Jesus, ou fazei o mesmo. Item 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo, ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito. Quer dizer, os humildes, porque eles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como vós mesmos fazei aos outros. O que quereríeis que vos fizessem? Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas. Se quiserdes ser perdoados, fazei o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos, antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis os que não cessa de recomendar a ele mesmo. Dá o exemplo, o orgulho e o egoísmo, eis que não cessa de combater, mas faz mais do que recomendar a caridade. A coloca claramente, em termos explícitos, como condição absoluta da felicidade futura. O quadro que Jesus deu do julgamento final é preciso, como em muitas outras coisas, separar a figura e a alegoria. Há homens como aqueles a quem falava, ainda incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais surpreendentes e capazes de impressionar, para melhor ser aceito. Devia mesmo não se afastar muito das ideias vigentes. Quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras, o ponto sobre os quais não poderia se explicar claramente, mas ao lado dessa parte, assessoria e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade, que espera o justo, e da infelicidade, reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que dirige o inquérito, o juiz pergunta se cumpriu esta ou aquela formalidade. Observou, mais ou menos, tal ou tal prática exterior. Não, ele não inquire, senão de uma coisa a prática da caridade. A sentencia dizendo, vós que assististe vossos irmãos, passai à direita, vós que foste duros para com eles, passai à esquerda. Ele se informa da ortodoxia da fé,
faz uma distinção entre aquele que crê de um modo e o que crê de um outro, e não porque Jesus coloca o samaritano considerando herético, mas que tem o amor ao próximo acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições de salvação, mas a única condição se houvesse. Então, vamos entender aqui, né, a narrativa do contexto desse texto. É colocado, né, que ele explica depois, né, pro doutor da lei. Para o doutor da lei saber quem é o próximo dele, ele tem que fazer o mesmo que o samaritano fez, né? Aí ele é colocado aí uma avaliação, né, sobre a moral de Jesus. A moral de Jesus, ele estava na caridade e na humildade, né? Na caridade, a humildade, ela vai combatendo o egoísmo e a nossa vaidade, né? Então, por isso que é importante trabalharmos muito a nossa caridade. Então, ele fala dos bens-aventurados, né? Porque trabalhando bem-aventurados os pobres de espírito, que quer dizer os humildes, né? Então, se a gente trabalhar sempre a nossa caridade e unir a humildade, nós vamos crescer mais. Então, foi nesse contexto que esse texto ele faz a narrativa, né? Então, não tenho mais nada para falar sobre o texto, passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, porque o objetivo desse estudo foi atingido, né? De levar uma informação para uma irmã, um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado, por mais este estudo, né, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo todos dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus. Gratidão à irmã e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.